Boa tarde aos telespectadores do Esporte Guará, principalmente ao torcedor atleticano. Não superou as expectativas porque quando a gente assumiu, o projeto era sempre esse, não tinha outro caminho. Série B, Copa FMF, Campeonato Maranhense, vagas nacionais. Futebol profissional daqui do Maranhão deficitário, poucas rendas, pouco apoio, né? Poucos patrocínios. E aí, ou você ganha as cotas, ou você tem as vagas, ou fica complicado sobreviver. Esse era o grande entrave do Maranhão, né? Um clube com pouca receita, se duvidar dos grandes, o menor orçamento financeiro, o menor orçamento. Apesar do patrimônio também. O Maranhão tem patrimônio, mas o orçamento é pequeno ainda em relação para você custear um clube de futebol. Até porque, além dos outros dois grandes, você ainda concorre com as prefeituras, né? O Maranhão deixou de subir por conta de concorrer diretamente com as prefeituras. Então, mas a gente sempre acreditou no trabalho, sempre acreditou, eu deixo isso bem claro, sempre acreditou no maranhense, naquele maranhense que quer trabalhar, aquele maranhense que ele quer ser tratado como profissional e que se comporta como profissional. Eu acho que isso foi um dos lemas que eu achava, porque todos sabem, eu era um torcedor, sou um torcedor, e também sempre fui envolvido com esporte, sempre sonhei em ser presidente do Maranhão. E uma das coisas que mais me deixava indignado era que o Maranhão parecia que era cabide de emprego. O cara ia lá, tanto faz ele rendesse como ele não rendesse, a campanha era daquelas coisas, e não, que isso? Não pode. O patrimônio de um clube, ele não é só o patrimônio físico, ele tem também o patrimônio, tem a sua torcida, tem a sua história, tem aquele acervo dele. Então você não pode conservar um patrimônio e diminuir outro. Então acho que o Maranhão tem que ser assim. A briga agora, eu costumo brincar aqui, minha preocupação agora não é nem com a Série D, minha preocupação é com o estadual de 2024, que é uma competição, apesar de ter expirado o prazo de mudança de regulamento, e o Maranhão tem umas propostas, mas vamos ver o modelo atual. Sim. É uma roleta russa, né? Eu estreiei contra o São José, depois eu fiz Cordina em Barra do Corda e Moto aqui. E se eu tropeço? Lá em Barra do Corda ou aqui, você acaba não classificando, você acaba brigando pelo rebaixamento. O IAP foi semifinalista do turno com 3 pontos, caiu. Sim. Entendeu? Então, o que eu sempre achava, mesma coisa, a FMF tem que ter. Por quê? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu acho que os grandes ficam muito descobertos. Uma coisa que eu achava, todo mundo achava impossível o Maranhão ganhar. Estava até comentando aqui em off com vocês. O Maranhão ganhou. Eu achava quase que impossível o Sampaio disputar a FMF. Vai ter que disputar. E se não tivesse a FMF? Né? Era um gigante maranhense, reconhecidamente nacional, e que ia ficar sem as vagas. Então, eu acho que os grandes têm que ser conservados, guardados, tem que ter uma outra fórmula de preservar esses grandes, porque sem eles o futebol maranhense, que já é deficitário, fica complicado. Então a expectativa era essa, não tinha outro caminho, e graças a Deus deu certo. Deu certo, no primeiro ano não deu, estava até conversando ali em off com o Rodrigo, boas peças, esse elenco campeão agora tem Moisés, Franklin, Maico, Jorge, do time que não subiu. Do time que não subiu. Então, a gente tenta sempre os projetos achando que vai dar certo. Agora, presidente, a minha primeira pergunta é exatamente em cima disso. O que é que, nessa primeira tentativa do MAC de subir da Série B para a Série A em 2021, o que é que você pegou ali de exemplo de que não deu certo para que pudesse engatar essa marcha aí a partir do ano passado até hoje você chegar aqui ser campeão estadual? Porque já que tinha boas peças naquela época, mesmo assim não conseguiu subir. Primeiro que naquela época eu peguei o clube bastante machucado. Muito fragilizado, inclusive. Né? Bastante machucado. Não tinha o básico. O básico. Então a gente teve que fazer tudo com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. E eu achei que, a ideia que eu achei que, eu trouxe Lira porque eu achei que era um cara experiente, já tinha feito um projeto semelhante no Atlético de Alagoinha, ia dar certo.
fiz um bom time e aquilo que acontece no futebol não deu liga. Não deu liga. A gente, mesmo liderando a competição de ponta a ponta, mas não vinha desenvolvendo um bom futebol. Eu pelo meu lado, torcedor, como todos da diretoria, pro seu lado, torcedor. E só para puxar, esse não deu liga, por isso que a troca logo na segunda rodada. Pois é, isso aí. Que aí agora que eu ia chegar em você. A culpa também foi minha. Não ter trocado o Lira, né? Não é nem ter trocado o Lira. Eu acho que quando começou aquela confusão da mudança Sim. de reforço, né? Não, pode escrever, não pode escrever, pode escrever, não pode escrever. Maranhão aceitou, nós estou bem ali. Se eu coloco, né, tivesse dado uma injeção para aqueles 2 starts, eu fiquei com a impressão que era muito um time, não era um time maranhense para briga para aquele momento. Sim. Foi o que eu tentei fazer na D. Só que na D, né, no outro ano, eu já com o clube sanado, equacionado, eu sempre costumava dizer isso, agora está com a minha cara. E aí a gente começou com antecedência, deu estrutura e não deu aquela liga, e aí sim. Eu achei que a omissão que eu tinha faltado no ano anterior, não podia deixar de agir agora, troquei a comissão técnica, fui feliz, trazer Zé Augusto, para mim, o melhor treinador maranhense da atualidade, cara. Concordo. Que vem aí desempenhando vários trabalhos seguidos, consecutivos, né? IAP, Moto, Juventude Samas, Maranhão, e aí eu vou fazer aqui uma defesa de Zé. E ontem o Fluminense foi campeão, né? E tá todo mundo exaltando hoje no país Fernando Diniz, um cara bom de tática, leitura de jogo, né? Psicólogo e altamente explosivo. E ninguém tá comentando no país, além do futebol que o time dele joga, que ele é desequilibrado, que ele é descompassado. E Zé também é um cara explosivo. E hoje eu vi a postagem do Zé, que ele é referência para Zé, Fernando Diniz. Pois é. É um cara altamente explosivo. Desde quando assumiu o Maranhão, ficou fora da final da FMF, numa expulsão que todo mundo contesta a arbitragem, contestada. Não ficou fora de nenhum jogo do Campeonato Maranhense esse ano. Teve a beira do campo todo, então é o jeito dele, é o jeito dele. O Maranhão, eu costumo dizer que, por conta da nossa torcida que ainda estava um pouco acomodada, claro, diante dos resultados que vem acontecendo, precisa ter um técnico enérgico ali na beira do campo, senão não pode ser passivo, né? Porque... E aí, só para fechar esse assunto, como eu falei, quem conhece Zé Augusto desde quando ele era jogador, ele sempre foi assim. Pois um cara da personalidade forte, um cara explosivo realmente. Não ia deixar de ser assim só porque ele virou técnico de futebol. Talvez ia até perder, né, um pouco da sua personalidade para isso, né? O Sport Goiás continuar com o presidente Carlos Eduardo. Presidente, a gente consegue ver essa ascensão do MAC, é visível, inclusive não só por resultados, porque no futebol tem isso. Às vezes você consegue acessos e títulos, mas não quer dizer que desempenhe um bom futebol. Acontece que deu certo aquela fórmula ali, às vezes 1-0, uma coisa truncada, conseguiu ganhar título ou acesso. Só que o Maranhão vai na contramão total disso. Fazendo bons jogos, uma defesa e um ataque bem sólido, sabem o que fazem com a bola, sabem o que querem sem a bola também. É literalmente o dedo do técnico Zé Augusto. Quando você inicia o trabalho do técnico Zé Augusto com a montagem do elenco, um trabalho, a gente sabe que tem, né, a ideia do que se quer desse time. Se é um time mais reativo, se é um time menos reativo, enfim. Esse MAC que nós temos hoje, e foi algumas alterações para a Série D, com certeza, a gente vai já conversar sobre essa próxima competição, é a cara, além da comissão técnica, é a cara do MAC que você almeja, ou que você hoje em dia tem, porque você já é torcedor, na verdade. Assume uma função de dirigente, mas é torcedor do clube. Ou seja, a gente sempre quer um time pra frente, agressivo, que consiga marcar os gols, que joga bonito. O MAC hoje consegue fazer isso e fez o Campeonato Maranhense como um todo. Hoje, esse é o rosto do MAC e vai permanecer assim para a 4ª divisão? Sim. Completando aquilo que eu falei, o Maranhão ele tem que, agora, quando eu falei que a minha preocupação era o Campeonato Maranhense, ele tem que se acostumar a ganhar. Sim. Isso não pode ser, analogamente falando, tipo Cometa Halley. Sim. Ganha agora, passa 10 anos para ganhar de novo. Isso não existe. Então, para que você tenha o costume de ganhar, volte a ter a sequência de vitórias, de conquistas, você tem que ter um time competitivo.
Eu acho que o Maranhão foi um time competitivo. Foi o time de melhor campanha, Sim. foi o time de o melhor ataque, a segunda melhor defesa. Perdeu um jogo. Desde quando eu assumi o Maranhão, eu perdi 2 pro Cordino, uma pro Tupã, uma pro Tuntu e uma pro Moto. 5 jogos em 2 anos e poucos meses. Então o Maranhão perdeu um jogo. Perdeu um jogo na Copa FMF. Então vem fazendo uma campanha, um futebol envolvente, um futebol que é o lógico, né? Que joga com a bola e sem a bola. Né? Tivemos destaques. Sim. Destaques, maranhenses de destaques. E o Maranhão, como é que se diz? Tem que se acostumar a ganhar. Tem que ter esse time competitivo e em certas circunstâncias. Tem que ser propositivo, né? Com aqueles times de menor camisa, de menor tradição. Você tem que se impor. A palavra, quando a gente for estrear, é essa que bem tocar nesse assunto. A palavra de quando a gente foi estrear contra o São José, que Gabriel mais falava no vestiário, é imposição. A gente tinha que se impor. Tem que se impor aqui. E tem jogos que você tem que ser mais reativo e menos propositivo. Tem jogos que você tem que ser mais propositivo e menos reativo. Então, eu acho que soube dosar aquilo ali, jovens jogadores que se entregaram, compraram a ideia da comissão técnica, compraram a ideia do clube, abraçaram a oportunidade, porque eu costumo dizer, Gaudêncio, que o Maranhão é uma oportunidade. Sim. Me ligaram agora, eu recebi realmente 3 propostas de um certo jogador. Não é porque nós vamos trazer ele para cá, vai ser vitrine. Não, amigo. A vitrine já é o Maranhão. Se você está me ligando, porque você olhou o jogador jogar no Maranhão. O marketing interessa, e não o contrário. Não? Então não é para me te pegar o atleta daqui e levar para lá, não. Vitrine. O estadual já foi uma vitrine, sim. Tanto é que ele está sendo procurado. A Série D vai ser uma vitrine. Agora, a partir daquele momento de que o negócio foi interessante para o atleta e para o clube, a gente senta, conversa, está aberto a conversar. São jovens. Claro que o Maranhão não é o último degrau, jamais. Como eu também entendo que não é o primeiro, né? Tá ali pelo meio da escada. Por quê? Porque já é um clube de tradição de 92 anos, grande no estado, então, e que estava adormecido. E agora eu espero que mantenha esse nível, essas competições. Eu entendo que ganhar é consequência do trabalho. Agora, ter que estar ali entre os 4, brigando todo o tempo na cabeça, tem que estar, senão não anda, não. Agora, presidente, em relação a esses jogadores, já também quero que o senhor já adiante para a gente, já que hoje tem a apresentação do Maranhão, já tem a apresentação dos reforços que chegaram também para essa Série D, mas eu queria primeiro ouvir do senhor como foi esse tratar com esses jogadores, né, que ganharam destaque, Fabrício, Jorge, Cavi e Moisés, que muita gente deu como certa a saída de alguns desses atletas, né? E realmente é difícil pela realidade que a gente tem do futebol maranhense, não estou dizendo pela realidade do Maranhão, mas a realidade do futebol maranhense, quando clubes vêm forte, levam realmente, não tem como segurar, e o Maranhão conseguiu segurar esses atletas, né? Que para mim, no meu modo de ler, são os grandes reforços para o Maranhão, para a Série D, conseguir segurar Jorge, segurar Fabrício e tantos outros destaques desse Maranhão. Primeiro de tudo, tem a parte jurídica. Tem um contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele pode ser rompido unilateralmente, quando ou o empregador decide romper, ou o empregado decide romper. Dessa questão aí tem que ter a indenização, e quando ele é bilateral. Então, todos tinham contrato vigente, até o final da Série D, alguns. E aí eles se valorizaram. E aí a gente tem que ir conversando. Isso também, eu acho que o Maranhão não pode tirar o pé do chão, mas você tem que estar pelo menos no parâmetro do mercado. Não pode estar o mercado com o pé no chão pagando X e você está pagando X menos 5. Entendeu? Então você, primeiro de tudo, tem que estar ali perto do mercado. Esses primeiros, todos tinham, todos, além de, tinham que cumprir o contrato. Então, já para que o Maranhão não tinha interesse na quebra do contrato. Então, quem tivesse interesse de quebrar o contrato, pagar rescisão, tinha que pagar, ressarcir o clube, correto? Sim. Né? Porque eu paguei um atleta que joga no futebol maranhense por causa da cláusula compensatória, pelo restante do contrato que ele tinha que cumprir. TRT condenou o Maranhão.
em segunda instância. Reformou a decisão de base. Eu cheguei e peguei esse pepino aí. Sim. Paguei 14 meses. O jogador que está no Sampaio hoje. Deixa quieto. Não, eu espero só o seguinte. Que essa isso sirva para ele. Sim. Aí, o que acontece? Eu paguei isso, então, pela cláusula compensatória. Então, todos ainda tinham um restante de contrato para cumprir. Outra, bem tratado, num clube grande. Sim. A Série D é uma vitrine. São daqui também, né? São daqui. Ano que vem, temos uma vitrine. Se não é igual, se não é maior, é igual da Série D, porque nós vamos ter uma fase de grupos da Copa do Nordeste. Sim. Você pega os grandes do Nordeste. E eu não estou arriscado a não perder, não. Agora que vai começar. Exato. A vitrine continua. De volta e agora é o que todo torcedor maquiano quer saber é como anda, presidente, o elenco e o clima, obviamente, do Maranhão Atlético. A gente sabe que ainda tem um tempinho até a estreia, mas a expectativa já é aquela de, como você falou, o MAC criou o gosto de vencer e hoje sabe o que é vencer e, obviamente, não quer voltar a perder. Por mais que eventualmente venha a acontecer, mas a estreia da quarta divisão já está bem aí. Como é que está o elenco? Como é que vocês pensaram nesse projeto? Primeiro, tem que ressaltar que a chave do Maranhão é um famoso grupo da morte. Inclusive, o Rafinha coloca aqui pra gente rapidão, por favor, a tabela de classificação da quarta divisão, da Série D, por favor. Pode falar, presidente. 3 cearenses, 2 piauienses, 1 Fluminense que ganhou ontem a primeira. Maranhão, Cordino, que você em Barra do Corda é sempre uma dureza. E o Tocantinópolis, que ontem foi tetracampeão Isso. do Tocantins. Então, a chave... O Fluminense ainda está brigando ainda para ser campeão. E ganhou ontem de 1-0 do River. Isso. Reverteu a vantagem. Então, primeiro, uma chave dificílima. Sim. Só que eu continuo acreditando no Maranhão. Eu acho que tem que acreditar no grupo, do jeito que eu achei que esses jogadores foram maduros, experientes, porque, primeiro, ganharam um turno onde não era o favorito. Sim. Depois, mantiveram o foco para decidir o outro turno. Perderam. E continuaram de focados, estavam perdendo até os acréscimos e continuaram buscando. Então, eles foram maduros para esse ponto. E tem que amadurecer também para uma Série D, a nível de Brasil. Aquilo que eu falei, é a oportunidade. O Maranhão não é o primeiro degrau, mas também não é o último. Então, eles têm que aproveitar a Série D. Por que eu estou falando isso? Tem que botar eles para jogar. Sim. Ainda falta Bedeu, que não jogou. Ainda falta Tibaúba, que não jogou. Jovens que tem que botar para jogar. Tem que botar para jogar. Então, o maior reforço do Maranhão foi ter mantido o elenco. Sim. Até agora, não perdemos ninguém. Hoje, todo mundo se apresentou. Inclusive, aqueles reforços que a gente foi buscar. Pontuais, né? A gente entendia que tinha pouco zagueiro, né? VT parou, agora integra a comissão técnica, foi um dos que foi liberado. Não sabia, não. Né? Então a gente trouxe do IAP Gustavo e Pedro. Bom zagueiro, Gustavo. Gustavo veio liberado, né? Veio sem vínculo. Pedro, a gente vai negociar um empréstimo com o IAP. Tá trazendo para lateral direita um lateral. Eu não costumo dizer, eu não vou esse eu até anunciar, mas ainda, como ele só chega amanhã, tá trazendo um lateral direito, um jovem lateral direito, que todos também já foram comunicados, apresentou hoje. Bagaceira não continua, ele ainda tem contrato, a gente tem que analisar aí, talvez empreste ele para algum time. Liberamos também Idevaldo, que foi um lateral esquerdo que nós olhamos dentro daquele scout dos analistas de desempenho, jogando pelo Sabiá, a Série B, nem foi utilizado no estadual, também foi liberado. E aí a gente vai ficar com Fontes e Rodriguinho, quando for preciso faz, esquerda faz. E aí a gente, do meio para frente, deu uma reforçada. Até para Zé ter mais opções, além das que já tem, que eu acho qualificado, porque a gente foi para uma batida de pênalti, bateu Fontes, bateu Capote e bateu Rafael. Né? A galera dali da frente, a meninada da frente. Então a gente trouxe Felipe Ramon, que deve tanto ele quanto Passira chegam até sexta. Felipe ainda não tinha sido anunciado porque jogou ontem,
foi campeão da Copa Alagoas pelo CSE e estava disputando ontem contra o Muricy a Copa Alagoas da vaga para a Série D, e ele estava disputando ontem melhor de 2 jogos contra o Muricy, a vaga da Copa do Brasil. Então, Felipe Ramon, um meia, que também faz, um meia canhoto, também faz a ala lá, também faz o lado do campo, de 30 anos, nessa ideia da gente trazer jogadores jovens ali, mas experientes, mas ainda jovens. E Passira, que a gente só tinha o Giliardi e o Rafael. E aí, Passira agora vem 9, um 9 para que a gente... É a ideia, aonde passou, fez gol, que ele também faça gol no Maranhão. E também trouxemos hoje, que apresentou hoje, eu também ainda não tinha anunciado, porque ainda tinha um vínculo, o Ronald Camarão do Moto, que foi o único atleta do Moto que nós trouxemos. Então, trouxemos essas 5 peças para encorpar. Temos hoje algo em torno de 27, 28, só atletas profissionais. Nesse momento da D, não vamos trabalhar com o pessoal da base. O pessoal da base que a gente vai trabalhar é com o lateral direito que chega, que tem 19 anos, com o Bedeu que tem 19, com o Tibaúba que tem 20, sim, com o Capote que tem 21. Então essa que é a turma que vai sustentar a galera mais experiente e aí aumentar o leque de trocas para esse primeiro momento. Eu penso que essa ideia é chegar até o final da primeira fase. Presidente, nosso tempo se esgotou aqui hoje. Muito obrigado pela presença aqui, Rodrigo Barbosa também. Valeu. E boa sorte para o Maranhão, né? Obviamente, boa campanha, uma excelente campanha aí. O técnico Zé Augusto, que a gente possa conseguir ver esse acesso do Maranhão também, que já está na hora também de ter mais um time além do Sampaio nessas prateleiras de cima das competições nacionais. Gaudêncio, eu sou um cara super supersticioso, né? É, Rodrigo? Quando for começar aqui a minha gestão, eu vim aqui, estou nessa situação, então eu espero que vai começar a Série B, eu estou vindo aqui de novo. Continue. E que a gente chegue no final do ano na Série C. Então eu que agradeço o espaço de poder ter divulgado um pouco mais o Maranhão e dizer o restante dos nossos planos para essa temporada.